Seja bem-vindo ao mais um vídeo do canal Analisando a Fé pela Razão. Estou fazendo um vídeo com o título A Injustiça e Contradição Bíblica na Maldição de Geazi, falando um pouco da história de 2 Reis, capítulo 5, aonde conta a história de Naamã, que era um general, né, do exército sírio, e ele sofria de uma doença, né, doença de lepra, e ele ouviu falar que se ele procurasse um profeta em Israel, tá, ele seria curado, e ele fez isso. Ele foi em Israel e procurou um profeta. No caso, o profeta em vigência nesse período era Eliseu, tá? Um conhecido profeta bíblico que substituiu Elias. E no caso, se você ler todo o capítulo 5 do livro de Reis, de 2 Reis, né? O profeta Eliseu ordena que Naamã, para ser curado da sua doença de lepra, ele deveria mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, tá? Ele teve até uma certa resistência, conforme o que o texto diz, mas ele foi lá e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ele foi curado. Ele ficou tão grato, feliz, né, pela sua cura de lepra, uma doença extremamente horrível, que ele foi agradecer o profeta Eliseu, tá, com presentes, né, ouro, prata, enfim. Porém, o profeta Eliseu recusou esses presentes e no caso, quando ele fez a recusa desses presentes, embora Naamã insistisse para que o profeta aceitasse, ele foi embora, né, com aqueles presentes. E, no caso, Eliseu, ele tinha um ajudante chamado Geazi, né, um rapaz que auxiliava ele. E Geazi, ele saiu escondido próximo, né, do profeta Eliseu e foi procurar Naamã, quando Naamã estava voltando para a Síria. E nesse retorno, Geazi fala que o profeta Eliseu havia arrependido, né, voltado atrás e queria os presentes. Então Naamã pegou e falou: tá bom, leva os presentes. Porém, Geazi, ele pegou aqueles presentes, aquele ouro, aquela prata que era de presente para o profeta Eliseu e Eliseu recusou, ele pegou para ele. E aí o que ocorreu? Quando Eliseu descobriu esse ato de Geazi, aqui no verso 27, que é o último verso do capítulo 5 de 2 Reis, o texto diz o seguinte: portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Tá? Ou seja, o que eu quero expor aqui com esse texto, né, com esse exemplo absurdo que você tem aqui dentro da Bíblia cristã? Principalmente para você, meu amigo protestante, meu amigo evangélico, que fala de boca cheia que a Bíblia é perfeita, que a Bíblia é a palavra de Deus, que é inspirada, que é inerrante, infalível, não, enfim, é maravilhosa. Para pensar um pouco nesse caso. A gente até entende que Geazi errou perante Eliseu, dentro do contexto desse capítulo 5 de 2 Reis. Geazi, ele agiu errado sim, de lá procurar Naamã e pedir os presentes para ele sem a autorização de Eliseu. Mas aí vem aquela pergunta: e aqui a descendência? Por que a descendência de Naamã não tem culpa da cagada de Naamã, tem que pagar com lepra devido ao erro de Naamã? Olha aqui o caso absurdo, tá? Lembrando que Eliseu, dentro da Bíblia, ele é considerado um homem de Deus, tá? Esse Deus justo, perfeito, amoroso, maravilhoso. Será que você considera isso certo? Que a descendência de Geazi pague pelo erro de Geazi? Tá? Então, ou seja, você tem um caso de injustiça, porque os filhos, os netos, os bisnetos, para sempre vão pagar pelo erro de Geazi. Uma coisa absurda, uma coisa ilógica, irracional e injusta. Tá? A gente até entende Geazi pagar, mas agora a sua descendência? E para completar, Ezequiel 18 diz o seguinte, tá? Principalmente aqui no verso 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, e nem o pai levará a iniquidade do filho. Tá? Esses dois textos que eu trouxe aqui, eu peço para você que tem interesse de entender melhor a Bíblia, leiam eles completamente, tá? O capítulo todo. E aqui Ezequiel 18, ele fala claramente que o filho não paga pelo pecado, né, a iniquidade, o erro do pai, e nem o pai paga pelo erro do filho, né? Então, ou seja, você tem uma clara contradição, porque aqui em 2 Reis 5, a descendência de Geazi paga pelo erro que ele fez.
Mas aqui em Ezequiel 18 fala que não. Fala que o filho não paga pelo pecado do pai, e nem o filho, né, o pai nem o pai vai pagar pelo pecado do filho. Então, além de ter um caso de injustiça claro dentro da Bíblia, você também ainda tem uma contradição, porque em uma parte da Bíblia fala que a descendência não pagaria pelo pecado. Aliás, no caso, né, a Segunda Reis vai falar que a descendência paga pelo pecado de Geazi, sua descendência, e Ezequiel fala que não. E lembrando que há passagens na Bíblia que fala que Deus não muda, que Deus ele não se arrepende. Então, ou seja, se em Segunda Reis, o contexto de Segunda Reis, ele é anterior à história de Ezequiel. Tá? Então, por que é que aqui Deus permitiu que a descendência de Geazi pagasse pelo seu erro, pelo erro de Geazi? Né? E aqui Ezequiel já muda a coisa. Então, não sei se você percebe a falha. Tá? É uma falha clara. Você pode analisar. Se você fala que não há um erro, não há uma falha, comente aqui embaixo nos comentários. Tá? Dúvidas, sugestões, elogios, os comentários estão abertos. Tá? Se inscreva-se no canal, dê o seu joinha aí, o seu like, e também curta a nossa página no Facebook. Certo? Eu trouxe esse vídeo aqui apenas para uma reflexão e você parar para analisar se realmente dá para considerar a Bíblia como um livro justo, 100% justo e sem contradições. Sinceramente, infelizmente não dá para considerar. Paz a todos.